Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Espiritismo Raiz com Eduardo Sabag. Bom, muito obrigado. Enfim, estamos chegando a 70 mil inscritos. Só esse mês tivemos mais de, se eu não me engano, nos últimos 40 dias, acho que uns 6 mil inscritos. Um número muito alto, né? Graças a Deus. Graças a vocês que estão seguindo, compartilhando, deixando like. Então já, antes de tudo, já deixa seu like, já compartilha. Se você é novo, se inscreve no canal. Hoje a gente vai falar sobre o coronavírus, né? Quando que vai acabar essa pandemia? Essa é a pergunta que vocês me fazem. Estou usando meu gravador aqui, porque eu estou sem o microfone. E eu perguntei isso para os espíritos e eles me responderam algumas coisas. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Vocês me perguntam bastante, na verdade, sobre isso. Bom, coronavírus a gente sabe que é um problema muito grande. Sobre isso a gente não precisa falar, né? Quando o coronavírus surgiu lá na China, vocês me perguntaram, pô, Eduardo, o coronavírus vai chegar no Brasil ou não? Eu fiz um vídeo, porque os espíritos me pediram, falando como que a gente deveria proceder para não se contaminar. E aí teve gente que falou, pô, mas você está fazendo vídeo, sendo que só tem na China esse coronavírus, isso não pode ser tão grave. E aí hoje a gente sabe a gravidade, né? Outra questão também, nesse vídeo eu falei que tinha que usar máscara e muitas pessoas falaram que não, porque os especialistas tinham dito que não era para usar máscara. Hoje a gente vê que realmente a máscara é muito importante. Mas eu falei isso porque os espíritos me falaram, né? Claro que eu em si não sei nada demais, né? Sou só um tonto. Mas, então vamos lá. Então o que eu perguntei para eles, né? O que ia ocorrer? Primeiro, tudo aquilo que a gente já falou, mas eu vou repetir rapidamente aqui. O coronavírus não é um erro, não é algo que aconteceu por acidente, né? É algo extremamente calculado pelos espíritos superiores para que a gente possa espiar, entendeu? Então, óbvio que o planeta Terra tem muitas pessoas com dívida, muitas mesmo. Se a gente pegar um passado meio próximo, Segunda Guerra Mundial, Revolução Francesa, escravidão e todas essas coisas, a gente vai ver que na realidade a vida que nós temos hoje é um paraíso perto da vida do passado, onde existiam vários tipos de conflitos, muito difíceis. O nosso passado inteiro é estruturado em guerras após guerras. Então, tinha uma guerra, o cara ia lá, isso aconteceu na Segunda Guerra Mundial mesmo, né? A Alemanha invadia o país, matava os caras, estuprava as mulheres, as crianças, era uma bagunça do caramba. Então, por esses outros motivos, nós temos muitas expiações. Então, só para recapitular aqui, esse coronavírus, né, é uma modificação de um outro coronavírus, na realidade, né, que é chamado de Covid-19 por causa do ano que ele foi descoberto. E o coronavírus, ele na realidade, ele já existia com outro estilo, né, de doença. E foi algumas leves modificações que deixaram ele tão forte para nós humanos. Obviamente que essas modificações foram planejadas com muita cautela pelo plano espiritual e foram modificadas provavelmente por um espírito, não é? Se nós temos lá bilhões de células fazendo duplicações o tempo inteiro, criando vários coronavírus, por que justo agora, nessa ocasião, modificou dessa forma? E mais, por que um coronavírus não tão forte, por exemplo, como a SARS, que matou muito mais gente? Não matou mais gente em quantidade, mas eu quero dizer, a mortalidade da SARS era muito maior, só que a transmissão era muito mais difícil. Então, vamos supor, se o espírito tivesse feito uma modificação de um coronavírus como a SARS, com a mesma transmissibilidade e com a mesma fatalidade, aí o planeta está acabado mesmo, né? Um monte de gente, ia morrer muito mais gente. Mas não, ele foi realmente feito com muito cuidado, né? Com muita cautela. Para quê? Para contaminar bastante pessoas, para acabar afetando economicamente o planeta inteiro, porque hoje todo mundo está ou em quarentena ou com muita mudança de hábitos, está tudo diferente, né? Não dá mais para dizer que a vida é como antes, não é. Tirando a Bielorrússia e a Nicarágua, que os caras são totalmente sem noção, não fazem ideia do problema que eles vão causar para o povo dele, porque é óbvio, né? São ditadores, não estão nem aí para nada, são espíritos inferiores que só visam o benefício próprio, né? Espíritos doentes e burros também, né? Porque vão ter uma consequência grave. Mas
tirando eles, o planeta inteiro está em, vamos dizer assim, quarentena ou se precavendo, etc. Isso obviamente está trazendo um resquício muito forte para a nossa vida em todos os aspectos. Todo mundo mudou a vida, né, de uns tempos para cá. Então eu perguntei para os espíritos, quando que essa pandemia vai realmente acabar? E eles disseram que não vai acabar. Por quê? Nós sabemos que esses vírus, eles se modificam também. Então, eles podem, com uma leve alteração no DNA, ficarem, por exemplo, como um novo vírus para aqueles que já criaram anticorpos. Pelo que tudo indica, pelo que os espíritos dizem, quem já teve um coronavírus não pega mais. Tem um caso ou outro, tiveram 100 casos na China, acho que 70 na Coreia do Sul, só que isso são números muito baixos. Segundo o que eu entendi, que os espíritos me falaram, isso daí é que o vírus está lá e ele meio que consegue se reativar. O cara não se curou 100%, ou seja, como a mesma forma que a gente tem, por exemplo, de outros vírus, quando o corpo consegue realmente dominar, ele cria anticorpos para que ele não se contamine mais. Então, certo. Então vamos dizer, se lança uma vacina, ou então todo mundo é contaminado. Aí acontecem duas coisas prováveis que vão acontecer. A vacina a gente sabe que demora um período de uns meses, aí, pelo menos uns anos, né? Então, na realidade, não é algo para agora. Mas vamos supor que em dezembro tem uma vacina. Já tem Rússia, Estados Unidos, Israel já está testando em humanos. Já tem um monte de países. China já está testando em humanos, desenvolvendo vacinas e parece que algumas eficientes. Inglaterra. Porém, vamos supor, sai uma vacina agora, né? O mundo é muito grande, vai demorar muito para vacinar todo mundo, etc. No meio desse processo, pode ocorrer alteração no DNA, né? Pode ocorrer uma leve alteração, então tudo que aconteceu, toda a vacina que foi aplicada, tudo perde a força. Então eu não estou dizendo que isso vai acontecer, tá? Quer dizer, provavelmente isso vai acontecer, mas eu não estou dizendo que isso vai acontecer agora. Então o que vai acontecer? O coronavírus vai sempre estar assombrando a gente, infelizmente, né? Faz parte do processo, desse processo nosso de evolução, né? Desse processo de mudança do planeta Terra. No final a gente vai falar sobre isso. Então, acontece que nós estamos assim com um problema que não tem uma resolução a curto e médio prazo, porque nem a vacina vai resolver, né? Então vamos supor que você pega o coronavírus, seja curado e depois ele tem uma modificação, você vai poder pegá-lo novamente, o que é um problemão, né? Nós sabemos que obviamente como o coronavírus ele veio para expiação das pessoas e tudo mais, nem todo mundo vai se contaminar. Alguns, logo quando o vírus entrar em contato com o organismo já vai vencê-lo e nem vai dar tempo dele dominar as células, de começar toda aquela confusão que ele causa realmente no sistema respiratório, no pulmão e tudo mais. Vão ter algumas pessoas que vão ter coronavírus, que vão afetar algumas áreas, né, superiores, às vezes o pulmão, mas não chega a afetar tanto os alvéolos para atrapalhar a respiração. Vai ter gente que vai ter uma contaminação, um problema um pouquinho mais grave, mas não chega a desencarnar, né? Os números mais ou menos são a cada 10 pessoas, a cada 100 pessoas, 20 desenvolvem sintomas mais graves. Dessas 20, 10 precisam para o hospital, 5 precisam ser internadas, 5 precisam ser entubadas e 2,8 foi o número que eu vi mais atual, né? É a porcentagem de pessoas que morrem nesse processo. Então é claro que aí também tem pessoas que já estavam para morrer de outros fatores, pessoas que tinham doenças do coração, pessoas que estavam graves com outros problemas, fazendo tratamento para câncer, etc., que iam desencarnar de qualquer forma. Porém, tem duas questões na verdade. Uma, por favor, não se desespere, tá? Até porque só vai morrer quem tiver que morrer. Se você não for desencarnar, você não vai. Então não se preocupe com isso, mas existem muitos estudos, nada que concreto, mas muitas coisas que indicam, né, que o coronavírus também causa problemas no coração e mortes relacionadas ao coração. Entendeu? Então nós temos um outro problema aí que não estava sendo contabilizado. Então nós temos também outra questão de que ele também causa uma pneumonia silenciosa, que o cara quando percebe,
pode vir desencarnar de maneira muito rápida. Mas tudo bem, eu não vou ficar falando isso aqui porque vai ter gente que vai ficar impressionada e tudo. Por favor, não se impressione. Se for para você pegar o coronavírus e desencarnar, vai acontecer isso. Mas se não for para você desencarnar, é melhor que você se previna. Porque você pode pegar o coronavírus, pode sofrer e pode depois ficar curado. Entendeu? A precaução pode impedir que você pegue o coronavírus. E pode impedir que você fique mal por causa disso. Mas se for para desencarnar, ele vai chegar em você de uma forma ou de outra, tá bom? Mas a gente deve sim se precaver e não ficar vacilando por aí, né? Então, nós temos esse problema, né, que é gravíssimo. Agora, o pior, não seria o pior, né? Mas além de toda essa questão, tem a questão da crise financeira. E isso é o que vai ter maior reflexo a médio e longo prazo. Porque as pessoas não estão percebendo, sabe, parece que vai acabar agora o problema do coronavírus e que nós vamos nos recuperar. Não vamos. Isso vai trazer malefícios terríveis, prejuízos terríveis para a nossa sociedade. Não só para o Brasil ainda mais porque o nosso presidente é um psicopata que não está usando o cérebro para fazer nada. Quando perguntam para ele, olha só, e as pessoas que morreram, ele fala assim, eu não sou coveiro. Ele está preocupado em esconder as falcatruas que ele fez com os filhos dele, da Polícia Federal. Ele não está nem aí para o país, inclusive contaminado, saiu por aí, contaminou outras pessoas e vai pagar caro por isso no âmbito espiritual, né? Um presidente, no meu ponto de vista, totalmente anticristão, assim como os outros presidentes que vieram antes dele também, como o Lula, que veio destruindo o país. O PT acabou com o país. Aí a hora da recuperação vem o Bolsonaro e a destrói ainda mais. Infelizmente a gente tem que suportar isso porque nós estamos espiando, né? Faz parte do nosso processo evolutivo. É claro que a gente tem que buscar votar no melhor e tudo mais. Eu já falei aqui no canal que o Bolsonaro só ganhou porque tomou a facada. Aí teve gente que falou assim, não, mas Eduardo, esse número não está certo. Quando o Bolsonaro tomou a facada ele estava em primeiro. Não estava. Eu fui verificar, até tinha esquecido disso. Tirei os prints para fazer um vídeo e achei melhor não ficar falando sobre isso. Mas quando o Bolsonaro tomou a facada, que um dia antes, os espíritos falaram para mim e falaram assim, o Bolsonaro vai ganhar a eleição. Aí eu falei, impossível, porque eu olhei as pesquisas e ele perdia para todos no segundo turno. Até para o Ciro Gomes, até para a Marina, para todos. E aí o Bolsonaro tomou a facada, e aí como ele ficou no hospital, ele não conseguiu participar dos debates, como ele só consegue falar besteira, ele é a Dilma 2, né? A Dilma e ele, dois que não conseguem nem falar, não conseguem falar 3 frases sem falar um absurdo, sem errar, sem se incriminar. Então ele ganhou a eleição por causa disso, porque ele fugiu dos debates, e aí é óbvio, né? Um cara que não fala, sofreu a facada e tudo mais, as pessoas se sensibilizaram, acharam que ele era uma pessoa que ele não era, votaram nele e tudo mais. Mas ainda assim, acho que foi melhor voto do que o Haddad, né? Mas aí tudo bem, vamos esquecer essa parte e voltar para o nosso assunto. Então é óbvio que essas questões, isso os espíritos me falaram que vai ser o mais grave, a questão financeira. Vai destroçar todo o sistema financeiro, não só do Brasil, como dos outros países. Das outras vezes que o Brasil passou por crises, os outros países estavam bem. Agora não, nós estamos caminhando para cada vez uma crise mundial, já estamos passando por uma crise mundial, que está só começando, porque vamos falar a verdade, se você parar para analisar, você vai ver, Estados Unidos só afetou Nova York, Brasil, Manaus, São Paulo e poucos pontos. Europa, tudo bem, a Europa se controlou aqui, mas você pega a Itália, Lombardia, entendeu? Ainda são pontos isolados. Então, a gente não teve ainda um vírus que passou pelo planeta inteiro. Pelo contrário, ele passou por poucos pontos. Em Singapura, que eles conseguiram realmente controlar o vírus, eles falaram, bom, agora a gente conseguiu controlar o vírus, o que eles fizeram? Singapura é pequeno, né? O tamanho do Rio Grande do Sul, ou menor, eu acho. Eles fizeram quem vinha, né, de fora de avião tinha que ficar em quarentena, tudo mais, controlaram, testaram todo mundo, falaram, ok, conseguimos controlar, agora vamos liberar de novo o comércio. Singapura, apesar de ser uma democracia, é um pouco tem leis meio ditatoriais lá, né, como que não pode mastigar chiclete, tem umas leis absurdas. Então, óbvio que é muito mais fácil você controlar o povo, né, na democracia você não controla o povo, você não pode virar para o pessoal lá São Paulo e falar assim, vocês não saem na rua senão vocês vão ser presos, isso não funciona.
No Brasil não vai funcionar. Vai funcionar na China, onde é uma ditadura, que o governo manda no indivíduo, controla ele pro celular, prende, mata e fica por isso mesmo, mas no Brasil não vai. Apesar de que em alguns países da Europa está tendo sim um controle parecido, né? A polícia não deixa você sair na rua, mas eles te multam, eles não vão te prender, provavelmente. Mas se você estiver morando fora do país, conta aí abaixo o que está acontecendo na sua cidade, como é que está sendo o coronavírus, o que você está percebendo. Por favor, faça uma boa, né? Aliás, não só quem está morando fora, façam vocês também. Quem mora no Brasil, fala assim, eu moro em tal lugar, aqui as pessoas estão preocupadas ou não estão preocupadas, etc. Então, tudo bem. Essa crise financeira, ela vai ser muito danosa para o país. Vocês percebem que o dólar já está subindo para caramba, está quase em R$6. A bolsa caiu um monte, né? Fica na instabilidade. O nosso presidente, em vez de se preocupar com isso, o psicopata fica se preocupando com as outras coisas. Então, o que está acontecendo? O país está indo de mal a pior, economicamente. A nossa saúde vai entrar em colapso em breve, já está entrando em alguns locais. Então nós estamos caminhando para um buraco bem fundo, né? Infelizmente, isso é muito ruim, muito triste, porém é necessário que a gente passe por isso, faz parte. Então o país vai demorar muito tempo a se recuperar disso. Não vai ser 2020, nem 2021, talvez nem 2022, entendeu? Vai ser assim devastador, porque outros países que estavam bem economicamente, que estavam aquecidos, que estavam comprando da gente, vão deixar de comprar, né? Alguns por problemas financeiros, outros por outro motivo. O Trump mesmo está carimbando no Brasil o selo de país contaminado. Olha só o que o Trump está fazendo. Semana passada ele falou 3 vezes que ele está preocupado com os índices de Covid no Brasil. Por quê? O Brasil fez assim, né? Que está crescendo mais rápido ou então igual aos Estados Unidos, parecido com os Estados Unidos, em números de casos. Então, é claro que o que vai acontecer é que o Brasil vai estar um desastre daqui a um tempo. Porém, o que ele está querendo? Você acha que eles estão preocupados com o Brasil? O Trump não está preocupado de jeito nenhum. Ele está preocupado o quê? Em fazer com que o Brasil deixe de ser um concorrente, né? Enquanto o Bolsonaro tonto fica puxando o saco dos americanos e tirando foto e fazendo vídeo com bandeira dos Estados Unidos, o Trump está lá malhando o Brasil porque ele está lá carimbando, estou preocupado com o Brasil por causa do coronavírus. Ele vai carimbar tanto essa história em cima do Brasil que a gente vai ter dificuldade de viajar para outros países. Os outros países que compram, por exemplo, as coisas da gente, que nós somos concorrentes, se eu não me engano é a soja, vários produtos que os Estados Unidos também produzem, o Brasil também produz. Então, por exemplo, a China compra muita coisa do Brasil. 30% da exportação do Brasil vai para a China. Então 30% que a gente produz vai direto para a China. Os Estados Unidos quer atender a China. O que ele quer? Ele quer tirar o Brasil da frente. Enquanto o Bolsonaro puxa o saco, o Trump vai lá, Brasil, país contaminado. Brasil, país contaminado. Daqui a pouco nós vamos ter problema na exportação por causa da nossa... O Paulo Guedes é um homem muito, na minha opinião, né? Claro, na minha humilde e simples opinião, um cara muito inteligente, muito esperto, manja de mercado, mas ele está sendo controlado pelo cabeção lá, né? Então, nós estamos assim numa situação terrível. Nós vamos ter problemas assim catastróficos. Claro que eu não queria estar fazendo esse vídeo, claro que eu não queria falar isso, nem queria, na verdade, fazer esse vídeo. É que vocês me perguntam tanto sobre isso que eu resolvi falar essas coisas, que eu já venho conversando com os espíritos, né? Eles já vêm me avisando, já vêm falando, isso daí vai ser muito mais grave do que parece. Esse problema vai ser muito pior. Todos os países que subestimaram estão agora desesperados. E é verdade, o Brasil está subestimando porque o nosso presidente não tem consciência nenhuma. Mas não era para estar fazendo isso, né? Se você perceber, os governantes, graças a Deus, não estão. Apesar de eu também... é muito importante falar isso. Eu, na minha opinião pessoal, não sou a favor do fechamento do comércio. Porque eu acho que isso vai prejudicar ainda mais. Eu sou a favor de manter o comércio aberto, com muitas restrições, com muito cuidado, com treinamento das pessoas, coisa que não está sendo feita nem pelo governo federal, nem estadual, nem municipal, né? O que eu acho que deveria ser feito, se eu fosse presidente, vamos supor, Eduardo presidente, né? O que eu vou fazer? O que eu ia fazer? Primeiro ia explodir a casa, tô brincando. Eu ia acabar com aqueles prédios todos caríssimos, cheios de mordomo e o caramba, 4, eu ia mandar explodir tudo, ia ser tudo online, não vai mais ter escritório, mas tô brincando. Mas bom, falando agora dessa questão, né?
O que eu acho que deveria ser feito? Deveria dar um treinamento para as pessoas. Sabe o que eu vejo na rua? Eu não vejo as pessoas se precavendo. Galera, não sabe usar máscara, mais ou menos. As pessoas vão lá e se cumprimentam. Eu já vi um monte de gente. Colegas de trabalho almoçando tudo junto, um lado do outro, conversando, encostando um no outro. Isso não pode acontecer. Por exemplo, fui para Santa Catarina porque eu tive que trabalhar, né? Apesar de que eu já falei aqui para vocês, eu realmente não tenho receio de pegar coronavírus, que vocês sabem, quem me acompanha aqui sabe que eu já fui curado várias vezes pelos espíritos. Tem até um vídeo porque os espíritos me curaram 6 vezes, assistam lá. Me curaram inclusive da calvície. Então os espíritos falam, você não vai pegar. Não, você não vai pegar de jeito nenhum. Mas é óbvio que eu respeito as regras para poder deixar as pessoas confortáveis. Então eu vou nos lugares, eu uso máscara, eu uso álcool em gel. Quando eu entro no carro eu não uso, mas para não deixar as pessoas desconfortáveis, eu uso e ainda explico para as pessoas as coisas que os espíritos me falam. Então eu fui para Santa Catarina, né? Não, aí minha cunhada falou assim, Eduardo, você não está com medo do coronavírus, não? Eu falei assim, ó, eu já vi gente ser curada do coronavírus, mas nunca vi da calvície. Ela falou, você tem razão. Eu falei, então, eu não estou preocupado, não. Mas, por exemplo, eu fui num restaurante comer, aí lá em Santa Catarina, aí o cara foi lá e meteu o dedo e abriu uma lata de refrigerante. Apesar de refrigerante não faz bem, óbvio, né? Mas os espíritos me deixam tomar quando eles deixam tomar. Aí ele foi lá e meteu o dedo dele e abriu a lata. Aí eu falei pra ele, cara, você não pode fazer isso. Porque olha só, a hora que você põe o dedo, ele se encosta aqui. Ele falou, é mesmo. Aí ele foi, falou com o gerente, voltou e falou assim, agora a gente mudou o procedimento pelo que você me falou. Então isso é uma coisa que o Estado deveria estar fazendo. Então as pessoas estão achando que estão protegidas e não estão, porque o vírus está sendo passado de forma menor, menos eficiente, mas está. O cara vai lá entregar, o motoqueiro lá daqueles serviços de entrega, coleta aqui no restaurante e entrega ali. Se ele não tomar as precauções necessárias, ele pode se contaminar aqui, contaminar outra pessoa ali. Então isso é muito complexo. E o governo deveria fazer o seguinte, voltando, né? Se eu fosse presidente, eu ia fazer o seguinte, você quer receber os R$600? Claro. Então primeiro você vai assistir uns vídeos e vai fazer uma prova. Se você tiver bom para responder essas questões, você pode receber seus R$600. Porque o que está acontecendo é isso, né? Nós estamos fazendo, na verdade, quase tudo errado. Nós estamos com um problema gigantesco. Um governo que fica querendo fechar a rua, fechar o quarteirão, fechar não sei o quê. Tem que parar com essa mania de fechar. Tem que instruir as pessoas. Entendeu? Vai fechar e o ambulante faz o quê? Eu comprei um negócio numa senhora que os espíritos fizeram dar uma grana boa. Vocês sabem aqui que eu já tive vários problemas financeiros, tudo. Então, para mim, dinheiro é indiferente, né? Mas os espíritos fizeram ajudar uma senhora. Eles falaram assim, você tem que ajudar ela, porque ela tá sem vender. Porque tá tudo fechado. Então, não tá adiantando nada, porque tá sendo feito de forma errada. Quem tá fechado... Bom, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Não vamos estender demais com isso. Então, isso daí está causando realmente um problema muito grave, né? Vai causar problemas muito piores ainda. Nós vamos ver muitas mortes no Brasil, mas muitas mesmo. Porque lembra lá atrás que eu falei que muitas pessoas iam morrer, etc? E realmente isso está acontecendo. Só que como foi feita uma quarentena, que no início foi feita uma quarentena bem fechada, em muitos lugares isso parou de se propagar. Mas agora, da forma que está sendo feitas as coisas, então vamos falar a verdade, né? Vamos falar a verdade. São só medidas idiotas que estão sendo tomadas. Os caras falam assim, não, vai todo mundo receber os R$600. Aí vai lá e forma uma fila na frente do banco. Não dá para entender. Por que o governo não pensa? Não usa a cabeça. Fala assim, a gente não pode fazer a fila na frente do banco. Vamos fazer assim, hoje só recebe quem começa a letra, sei lá, com o nome A. Com a letra A o nome. Só Amanda, não sei o que. Amanhã é o B. Não, os caras vão lá, deixam formar uma fila gigantesca. Aí lá no Rio de Janeiro, eles falam assim, em muitos lugares, na verdade, né? Não, vamos restringir o transporte. Restringir o horário de abertura é burrice. Porque você acumula mais pessoas ainda. Se uma loja que antes ficava aberta 8 horas, agora fica aberta 4 horas só, as pessoas que iriam durante a segundo ponto vão ter que vir antes. Então tá tudo feito ao contrário. Eu não consigo entender um negócio desse. Em vez de falar assim, pessoal, agora nós vamos trabalhar 24 horas para que as pessoas tenham limitação de entrar na loja. Uma pessoa entra por vez na loja, ou 5, sei lá, dependendo do tamanho da loja. Mas não, eles fazem tudo errado, tudo ao contrário. Então, assim, é uma questão
desastrosa. Essa é a verdade, né? É uma situação assim que você vai ver as pessoas conversando de máscara. Por que é importante a máscara? Se a pessoa está contaminada, ela não passa para outra, né? Aí as pessoas vão conversar, ela tira a máscara para conversar. Então o que adianta? Então é muito complicado, certo? E a gente não está preparado para isso, porque eu não acho que a culpa é do povo. O povo está fazendo o que o governo está mandando. O governo, a prefeitura, o governo do estado, o governo federal. E o que eles estão mandando está tudo errado. Então a culpa é deles, na verdade. Só que isso vai vir avassaladoramente. Vai vir atropelando tudo. Porque a gente sabe que hoje quem se contamina fica de 2 a 17 dias em média para dar sintomas. E alguns nem dão sintomas. Então, o cara se contamina hoje, ele pode contaminar um monte de gente, né? E aquela conta é básica, você faz 2 vezes 2. Eu vou começar aqui, 4 vezes 4, 16, 16 vezes 16, aí já vira uma... Mas eu vou fazer só pra gente... Mas eu não vou ficar chutando não, porque se eu errar vai ficar feio, né? 16 vezes 16, o que eu quero dizer? 2 pessoas contaminam 2 pessoas, dá 4. 4 pessoas... Não, na verdade minto. Perdão. 2 pessoas, na verdade, contaminam 6 pessoas. Cada uma pessoa, normalmente, ela contamina 2 pessoas. Que era o que estão falando que o Brasil estava contaminando. Então, vamos supor que a gente tinha 2 pessoas e a gente vai multiplicar por 4. Ou seja, 2 pessoas contaminaram 4. Então, nós temos 8 pessoas contaminadas. Então, as 8 pessoas, nós vamos contaminar... Elas vão contaminar 16. Então a gente já tem 128 pessoas. E olha só, a gente está no terceiro ciclo. 128 pessoas vão contaminar 128. Bom, se 128, como que ficou difícil a conta aqui? Se 128 contaminar 128, a gente já está com 16 mil pessoas. E aí, se essas 16 mil pessoas contaminar mais ou menos 16 mil pessoas, a gente vai estar falando no quinto ciclo de 256 milhões de pessoas. Então, esse é o problema do coronavírus. Ele é muito fácil de transmitir, ele transmite fácil. E o governo está fazendo tudo errado. Então, como que vai falar que aí os caras falam assim, psicografia de não sei quem disse que vai ter uma vacina que vai solucionar? Não vai, a gente não pode ficar fantasiando essas histórias, né? Que o espírito tal... Às vezes o que acontece é que as pessoas não têm essa noção de receber a psicografia, entendeu? Se vier um espírito para mim e fala assim, não, Eduardo, porque daqui a uma semana, ou então daqui a um mês vai acabar, eu já sei que é um espírito que ou ele não sabe o que ele está falando, ou ele está tentando me enganar, que acontece muito, entendeu? Ou ele acha que aquilo é verdade, não é. Então os médiuns têm que ter noção. O cara não pode se basear apenas no que ele ouve dos espíritos. Eu recebo muitos conselhos, já falei aqui para vocês e falo com orgulho, porém sem me achar sobre isso, porque eu realmente não sou um cara evoluído, não sou nada demais, sou um meia boca. Mas, por exemplo, eu recebo a ajuda do Dr. Bezerra, do Chico Xavier, porque eu sou uma pessoa que tenta se dedicar para ajudar os outros. Não que eu seja evoluído, mas eu recebo realmente a ajuda deles, né? Eu ouço tudo que eles falam sempre, óbvio, mas às vezes eles deixam um ou outro espírito vir aqui e me falar alguma coisa que não tem sentido, para ver se eu estou esperto, né? Porque se eu absorver tudo que está no mundo espiritual, tudo que eu falo, eu não vou ter minha parte. Então, eu não sou ferramenta só, né? Eu tenho que ter meu raciocínio. Então, se chega um espírito e fala assim, não, semana que vem vai acabar esse coronavírus, ou então que seja em novembro e tal, eu já sei que ele está falando de viagem. É só a gente parar e olhar para a situação. Mesmo que hoje tenha uma vacina, até se distribuir o planeta inteiro demora um monte de tempo, entendeu? Então a gente vê que tem remédios aí que estão... agora estão descobrindo que parece que o que causa é tipo de uma trombose e tal. A cloroquina foi falado pelo psicopata, né? Pelo Trump, pelo Bolsonaro, que realmente foi totalmente... não que não faça efeito, que parece que faz efeito, mas não é tão garantido como poderia ser, né? Deixa eu ver se eu esqueci de algum tema aqui pra gente continuar. Eu até tinha anotado, mas eu nunca pego a minha... vamos falar uma coisa também sobre essas questões dos caixões vazios, etc. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por que acontece?
As pessoas que têm má índole gostam de ficar espalhando fake news. Na verdade, a gente sabe que, inclusive, o governo tem um departamento do ódio lá dentro do Planalto, que é comandado pelo Carlos Bolsonaro. Por isso que eles estão com medo da investigação da Polícia Federal. Eles ficam inventando fake news, mandando igualzinho o PT fazia antes, igualzinho. E antes dessas fake news, eles pegam, por exemplo, um vídeo do começo de abril, lá do Hospital de Brasília, quando não tinha ninguém no Hospital de Brasília. Essa é uma questão muito complicada, inclusive, que vai pegar o âmbito espiritual. Eu vou explicar por quê. Então o cara pega um vídeo lá, de Brasília, espalha na maldade para as pessoas. E essas pessoas, sem ter intenção, acabam espalhando para as outras porque acreditam naquilo. O que acontece? Vamos imaginar vamos imaginar um personagem fictício, Carlinhos. Carlinhos criou uma fake news e mandou para um monte de gente. Aí o Joãozinho, ingênuo, falou assim: nossa, meu, caramba, o hospital em Brasília está vazio, é tudo fake news, é tudo coisa da Globo, sei lá o que os caras falam. Apesar que a Globo é terrível mesmo, né? A gente sabe que a Globo cria novelas do mal, com um monte de coisa errada, droga, prostituição, todos os piores exemplos possíveis, mas tudo bem. Aí ele fala assim, ele pega e manda pra Joaninha. A Joaninha olha e fala: pô, isso é tudo mentira da mídia. Não tá morrendo ninguém não, o hospital tá vazio. Eu vou parar de me cuidar e vou voltar a sair na rua. Ela sai na rua, pega o coronavírus e desencarna. Aquele Carlinhos vai pagar por isso. O Joãozinho, não, porque ele não fez de propósito. Ele é tonto mesmo. Mas o maldoso que espalhou aquilo de propósito, ele vai pagar por isso. Mesmo se a Joaninha era para desencarnar, não importa, porque é ele que criou o meio. Vamos lembrar que Jesus mesmo fala, né? O Filho do Homem vai ter que ir, porque assim está escrito. Mas ai daquele que causaram o que aconteceu, que no final da história foi Judas. Então, a gente tem que fazer também essa análise, né, em torno dessa questão. E tomar muito cuidado com essas fake news. Então tem gente que fica falando, tem gente enterrando caixão vazio. Não tem o menor sentido. Imagina só, por que o cara vai estar enterrando um caixão vazio? O cara é louco. Ou vamos enterrar um caixão vazio só pra, sei lá. Ou então tem gente que fala, não, o governador do Dória tá deixando as pessoas morrer de propósito. Claro que não. Aí entra aquela questão, mas estão colocando Covid em todas as mortes. Às vezes devem estar colocando, porque não tem como testar. Então o cara vai lá e morre de insuficiência respiratória. Provavelmente é Covid, os caras vão para um Covid. Morre de alguma coisa do coração, morre por Covid. Agora tem muitas mortes que não estão sendo colocadas como Covid. Agora eu vou explicar de forma rápida algo que realmente está acontecendo. Vamos supor, o hospital lá tinha 100 mortes anuais de insuficiência respiratória. Agora ele tem 500. Só que essas 500, ou seja, normal era morrer 100, agora estão morrendo 500. Então tem 400 mortes a mais de insuficiência respiratória. São Covid? Provavelmente são, mas como não tem teste, eles não sabem. O Brasil tem uma taxa muito pequena de teste de Covid em relação à população. E ainda comprou uns testes porcaria chinês que não funcionam direito. Então, teve teste que foi dispensado para a Europa que o Brasil foi e comprou. Então, falta muita gerência nesse aspecto. É muita confusão tudo que eles estão fazendo. Não é verdade? Mas o que eu estou querendo mostrar para vocês é que além dessas mortes, que a gente já está com 6 mil e pouco, hoje morrendo 8 mil e pouco. Hoje morrendo 600 pessoas, um pouco mais de 600. Deve estar morrendo muito mais que isso. Mas quem passa como Covid são essas. Então, pessoal, eu acho que é nosso dever a gente explicar para todo mundo, porque a gente tem essa consciência do que realmente está acontecendo. Então é nosso dever chegar e falar assim, Covid-19 não é brincadeira, tá matando pessoas, pode não te matar, mas vai matar seu avô, se você ficar por aí dando brecha, vacilando, isso é verdade, né? Porque pode não contaminar uma pessoa, mas pode contaminar o Joãozinho, que tem 17 anos, mas não vai acontecer nada com ele. Mas quando ele chegar em casa, ele vai contaminar a mãe dele, ou a avó dele, ou a avó dele. E aí esse sim vai ter problema. E esse é o problema, né? Eu passei agora num posto de gasolina aqui, que eu fui na farmácia, tinha 20 caras conversando. Pode ser que para eles não tenha problema, apesar que tem gente que está morrendo mesmo, jovem mesmo, sem ter nada. Mas é mais raro, né? Essa questão da expiação, né? Mas o mais normal são os idosos morrerem, ou os que têm algum outro problema relacionado a coração, diabetes,
imunidade baixa, né? Então os caras vão lá, conversam, um passa para todo mundo, o cara chega em casa, passa para avó, para avô e acaba matando todo mundo. Então, matando todo mundo não, matando os idosos da casa, o que é um grande absurdo. Agora só uma observação aqui, eu tô com a minha mãe em casa, obviamente, mas os espíritos disseram que de mim ela não vai pegar, então não tem risco por isso que eu tô saindo, senão eu não sairia de casa, senão eu isolaria minha mãe, né? E bem longe de mim, tô brincando, brincadeira. Não, senão eu isolaria minha mãe e evitaria ao máximo contar tudo. Mas como os espíritos disseram pra mim, não tem problema, eu tô tranquilo, tá? Mas o fato é, pessoal, nós estamos aí, o problema é gigante e a gente tem que ver o que a gente pode fazer pelo próximo. Pior é que assim, tem gente abandonando cachorro, abandonando animais. Eu resgatei um essa semana, mostrei foto aqui. Inclusive eu tô precisando fazer uma campanha de doação, né? Eu já resgatei vários cachorros, eu consegui doar todos. Tava na rua passando frio, agora vai começar o inverno. Então são coisas assim complicadíssimas. Aquele autônomo que o trabalho dependia. Por exemplo, eu fiquei muito, assim, vamos dizer, chateado, por exemplo, que eu tinha ido para Jericoacoara 45 dias atrás. Eu lembro claramente que eu estava fazendo um passeio, o cara super gente fina do Bui, e aí ele perguntou para mim assim, você acha que esse negócio vai durar muito tempo? Aí os espíritos falaram assim, pode falar para ele que vai. E que é bom ele juntar, se ele tiver dinheiro, ele guardar. Claro que os espíritos sabem se ele tem ou não dinheiro, mas eles não querem me falar, óbvio, também nem faz diferença. Aí ele falou assim, fala para ele tomar muita precaução, porque vai abalar mesmo a questão financeira. E realmente isso está acontecendo. E aí me deu uma certa tristeza por isso, né? Porque você vê, por exemplo, estou usando como exemplo Jericoacoara, mas é o Brasil inteiro assim. Muitas partes do Brasil assim. Eles vivem do turismo, não tem nada além de turismo naquela região. E as pessoas, obviamente, não fazem normalmente um pé de meia, não fazem uma poupança. Por quê? Primeiro porque é muito difícil viver no Brasil. O ganho é baixo, o preço das coisas são altos. Segundo que também a gente não tem uma educação financeira que deveria ser aplicada nas escolas, mas não aplica, né? Não é aplicado, pelo menos que eu saiba. Então as pessoas não têm essa consciência. Então, pessoal, infelizmente é isso, né? Mas, embora isso tudo esteja acontecendo, nós temos que lembrar o quê? Agora vem a parte boa, né? Que é difícil de vê-la, mas ela existe e ela realmente é boa. Isso tudo que está acontecendo, pessoal, tudo estava no cálculo de Deus, de Jesus, vamos dizer assim. De Deus, Deus sabe de tudo, mas Jesus que é o grande governante do nosso planeta, né? Isso tudo está no cálculo dele. Ele sabe que nós precisamos passar por isso. E enquanto a gente passa por toda essa dificuldade, esse sofrimento, tal pessoa passa necessidade financeira, inclusive a gente tem que ajudar, não falei isso, só que eu estou sempre tentando fazer campanha, fazendo doação do que eu posso. A gente sempre tem que buscar ajudar aquele que está sem opção de trabalho, que precisa comer, né? Nossa, tanta gente, é bem complicada a situação. Então, tudo isso daí está no cálculo do plano superior, entendeu? É isso que a gente tem que se conscientizar, que querendo ou não, isso daí está dentro do entendimento do plano superior, entendeu? E que as pessoas não estão espiando à toa, e que o planeta, nosso planeta, vai ficar muito melhor mais para frente. Agora a gente passa por essas dificuldades, a gente passa por essas necessidades, porém mais para frente as pessoas vão estar libertas de tudo isso, muito mais leves, por passaram pelas expiações. Algumas vão desencarnar, outras não e tudo mais. Se você assistiu até aqui, muito obrigado por ter acompanhado a gente aí. Faça seu comentário abaixo se você gostou, se você não gostou. Compartilha, manda para seus amigos. Manda e fala, esse vídeo aí ele fala bastante sobre o coronavírus e tudo. É claro que eu não sou especialista, sou um bobão, mas eu, pelo que eu tenho assistido, né, juntei as informações e quis passar um pouquinho para vocês aqui. Muito obrigado, pessoal. Que Jesus abençoe a todos nós e aqueles que estão passando por necessidade, que precisam tanto desse auxílio. Que assim seja.